Olá, queridos leitores do jornal Viva News, nós estamos aqui no finalzinho da 34ª Convemig, Convenção das Igrejas do Brasil para Cristo no estado de Minas Gerais. E vamos conversar com o pastor Alexandre Cris, que está pleiteando, né, no próximo ano. Esse ano, é o ano que vem, né, vence a atual diretoria, né, estadual. E o pastor Cris é um dos que está pleiteando, né, montou uma chapa e está pleiteando, está na próxima gestão das Igrejas do Brasil para Cristo aqui no estado de Minas Gerais. E elaboramos algumas perguntas elaboradas por mim, outras pelo pastor Cris e outras pelo pastor Júnior, que é o outro que está também pleiteando essa mesma vaga. Então vamos fazer a primeira pergunta. Então, pastor Cris, em que momento o senhor sentiu o chamado para o ministério pastoral e como foi essa experiência? Querido Moriá, bom dia, a paz do Senhor a você, a paz do Senhor a todos que têm alcance deste momento. Essa pergunta é uma pergunta que até me abençoa muito, porque eu senti o chamado de Deus desde quando o Senhor me chamou aos 11 anos de idade, vim crescendo dentro da casa do Senhor. Comecei desenvolvendo um trabalho de diácono e aí sim fui chamado, separado do diaconato, consagrado. Logo depois teve o chamado para o presbitério, exercendo o presbitério. E aí houve uma situação muito ímpar na minha vida, onde eu estava indo para a igreja, um dia de culto, e o Espírito de Deus falou claramente comigo: meu filho, eu estou te chamando, estou te separando para o pastorado. A partir desse momento que houve essa palavra de Deus no meu coração, então eu tive a oportunidade de começar me preparando também. Tendo a oportunidade de fazer curso teológico, onde tive a oportunidade de estudar lá no Mandaqui, juntamente com o pastor Joel. Fiz uma outra faculdade teológica, a FAT, que é a Faculdade Teológica da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. E logo depois veio a confirmação desse chamado sobre a minha vida, que é assim algo extraordinário, esse chamado pastoral da minha vida. Então o chamado veio disso, da parte de Deus mesmo para a minha vida. Então, há quanto tempo o senhor foi consagrado, pastor? Eu fui consagrado na cidade de Teófilo Otoni no ano de 2002, ou seja, aproximadamente 18 anos. Mas antes desse período, uns 2 a 3 anos antes, nós já tínhamos sido separados como pastor e já trabalhávamos como tal. Tanto é que a igreja que eu sou o pastor dela há mais de 20 anos é a mesma igreja desde quando eu fui consagrado em São João do Rei, quando o Senhor me deu condições de estar ali. Por que o senhor quer estar na presidência do Convemig? Essa pergunta, ela se refere ao quê? A nós estarmos já há um tempo trabalhando nesta obra. Ver que nós temos condições de poder contribuir, né? Visto que Deus tem me dado condições de estar aproximadamente os 9, 12 anos junto como diretor da Convemig e vendo quanto que a gente pode compartilhar, quanto que a gente pode cooperar para melhorar tudo aquilo que tem sido feito. Quais são as suas experiências junto ao ministério? Então, as minhas experiências, elas são da seguinte situação. Eu tenho 20 anos de pastor, como pastor à frente da mesma igreja. Nós temos também, eu passei os últimos 7 anos como presidente do Conselho de Pastores, chamado COMPEV, que é do Campo das Vertentes, onde abarca 34 cidades, com pastores de diversas denominações diferentes. Conquistamos várias coisas na nossa gestão. Também tive 6 anos no conselho, na comissão fiscal da nossa convenção, e os últimos 7 anos como primeiro secretário. Então eu penso que toda essa experiência, ela me dá condições de poder entender como que esse mecanismo funciona, para que eu possa chegar nele e ser um cooperador desta obra. Amém. O que sua esposa sente sobre o seu compromisso pastoral e como seus filhos reagem? No seu caso, suas filhas. Minhas filhas, isso. Bom, sobre a questão da minha esposa é muito interessante porque eu tive a oportunidade de falar do amor de Deus para ela e ela receber a Jesus e ela me acompanhou todo esse processo. Não foi um acidente na minha vida ser pastor.
Nós fomos juntos membros na igreja, o diaconato na minha vida, o presbitério na minha vida, o pastorado na minha vida, a presidência junto à Compev, esse desejo junto à convenção, todos os momentos, como a minha esposa, a maior bênção que Deus me deu na minha vida, ela sempre fala, se o Senhor está nesse negócio com a gente, nós estamos juntos. Em relação às minhas filhas, eu tenho 2 filhas, a Sara, de 22 anos, e a Mariana, de 15 anos. Minhas filhas são bênçãos do Senhor, sempre dentro da casa do Senhor, na igreja, adorando, são levitas, adoram ao Senhor. E eu penso que para esse momento é muito importante para mim as minhas filhas já estarem, como diz o ditado, criadas, porque a gente tendo filhos pequenos e deixando em casa para um compromisso tão grande desse, talvez não seria tão bom. É verdade. Por que o senhor acredita que Deus o quer na presidência da Convemig? Eu acredito que o Senhor já tem escolhido no coração dele aquele que o Senhor quer. O que eu penso é que eu tenho a oportunidade de me lançar como um candidato para aquelas pessoas que entenderem que o nosso trabalho, que o nosso projeto pode acrescentar algo para a igreja. Eu penso que a resposta para essa palavra é: eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor tem para o meu chamado, para a minha vida nesse momento, eu estou aqui para estar no lugar que o Senhor quer. Amém. As pessoas que estão junto ao seu projeto da diretoria, de sua possível gestão, são pessoas experientes para essas pastas? Eu tenho certeza que sim. Amém. Por quê? São pessoas que, além de serem diretores que já têm um tempo de bagagem junto à Convemig, são pessoas que têm um testemunho de 20, de 30 anos à frente de igrejas. Pessoas que já contribuíram muito e têm muito para contribuir. Homens que durante a caminhada eu vi decisões que deveriam ser dificílimas, mulher. E eles trazerem uma palavra tão abençoadora em momentos da diretoria que trouxeram paz. E hoje a gente vê uma convenção tão em paz. Por quê? Porque tem pessoas capacitadas para isso. Então, eu vejo hoje, eu tenho pessoas como o pastor Ivanildo está comigo, o pastor Jonathan está comigo, o pastor Galeno Bueno está conosco, o pastor Efraim, o pastor Lucas e o pastor Luiz. Então, são pessoas, homens já experimentados, né? Não é alguém que vai tentar, é alguém que já conhece onde pisa. Amém. Então, qual seria o seu tempo de dedicação em sua possível gestão na Convemig? Olha, hoje eu, graças ao bom Deus, uma das condições que o Senhor me deu, e isso foi um milagre na minha vida, eu poder também, além de ter o curso teológico, eu poder fazer o curso de Direito, eu sou advogado, né? Eu tenho alguns trabalhos, eu tenho escritório próprio, eu advogo atualmente para a convenção, e ocorre o seguinte: quando eu entrei nesse projeto, nós oramos ao Senhor para entrar nesse projeto junto à Convemig. E a minha intenção é 100%. É um trabalho que não tem condição, ele não cabe outro projeto junto. Ao ponto de que, para que o irmão possa entender, já fazem 3 anos que nós estamos trabalhando junto às nossas lideranças. Hoje eu tenho condições de, se o Senhor me levar para a convenção, de ter pessoas que vão assumir o nosso trabalho, onde a igreja não vai parar, porque eu quero me envolver 100% com a Convemig, porque é o tamanho de Minas Gerais, o desafio do crescimento. Se não tiver realmente 100% envolvido, eu penso que pode não gerar o resultado esperado. É verdade. Então, o senhor tem um plano de trabalho? Discorra sobre ele. Bom, eu tenho um plano de trabalho que eu até já o fiz, já mandei para várias pessoas, vários irmãos. Isso foi feito em fevereiro desse ano, né? Na verdade, eu terminei em novembro, em fevereiro eu disponibilizei. Nesse plano de trabalho nós temos várias frentes de pensamentos. Entre elas, nós pensamos que o trabalho que tem sido feito é um trabalho muito bom. Não é um trabalho ruim. É um trabalho que pode ser melhorado. Não um trabalho que vai falar assim, vou mudar todas as coisas. De maneira nenhuma. A primeira experiência me diz que isso só traz problemas. As mudanças, elas acontecem a conta-gotas. E nós temos vários projetos, como o projeto de evangelismo. Eu entendo, Moriá, que a igreja só cresce se tiver pessoas, se tiver almas. E eu penso que um apoio, porque Deus me concedendo chegar à presidência, o meu trabalho será, além de junto com a minha diretoria, junto com os superintendentes. Os superintendentes serão um braço forte, ao ponto de que nas minhas reuniões
eu vou fazer junto também com o superintendente, em todas que a diretoria tiver, porque as nossas decisões, elas ferem diretamente as superintendências, ao ponto de que essas superintendências nós vamos entender por que uma cresce, por que outra não cresce, por que uma está fazendo e como está fazendo, o que está acontecendo, trocas de experiências. Ao exemplo, vou te dar um exemplo da minha região, a superintendência que eu participo, que é do pastor Ivanildo, meu superintendente. Nós somos 34 ou 35 igrejas ligadas à Supersul. Na Supersul, imagina se nós pegássemos aí em torno de 10 pessoas, Moriá, somente 10 pessoas por igreja. Nós estamos falando um número de 350 pessoas. Somente para a região sul. E nós escolhemos uma cidade que está precisando de evangelismo, ou eu digo que tem a nossa igreja, precisa de um fortalecimento, ou um lugar que ainda não está, que não tem. E nós pegamos aí uma parceria, superintendência, igreja local e convenção. E levamos esse povo para batermos de porta em porta. E falar do Cristo que salva, do amor de Deus para essas pessoas, deixando lá anotado, lá, olha, o pastor fulano de tal, nós somos da Igreja do Brasil para Cristo, o senhor aceita uma visita, o senhor aceita uma oração, e tal, essa coisa toda. É uma das maneiras de crescimento que a gente precisa de trabalhar. Outra situação que nós pensamos, eu tenho também uma formação nesta área administrativa, de podermos entender o caixa da convenção, para que a gente possa fazer uma projeção de gastos de um ano para o outro, para que a gente possa saber onde nós estamos gastando e gastar com eficiência, né? Mais uma vez eu digo, o que tem sido feito está muito bom e nós apenas queremos melhorar aquilo, que Deus dá a capacidade a cada um, a multiforme graça do Senhor, cada um ele usa de uma maneira. E eu entendo que nessa diretoria nós teríamos essa capacidade. Entre tantos outros projetos, eu destaco esses. Amém. Como o senhor descreve uma igreja e um pastor bem-sucedido? Essa pergunta são 3 em 1. Aí, como o senhor descreve uma igreja e um pastor bem-sucedido? O senhor se enquadra nesta definição que o senhor vai colocar? Por quê? Olha, eu penso que a palavra sucedido, sucesso, ela só pode ser obtida quando existem almas. Porque pastor sem almas não é pastor, né? Tá perdido ali. Mas quando tem pessoas, e eu não quero dizer que tem um número expressivo de pessoas, sabe? Mas uma igreja que é sarada, que é curada, que é amada. Então eu penso que o sucesso da igreja é uma igreja que caminha, uma igreja que sabe para onde vai. O sucesso do pastor é estar nesta igreja e sabendo que está conduzindo um povo não para perto do céu, não para a porta do céu, mas para dentro do céu, a cada dia que passa. Então eu entendo que com o testemunho que o Senhor tem me concedido ter durante esses anos, uma igreja que nós começamos, éramos 3 pessoas, éramos 4, eu, minha esposa, minha filha e uma irmã, que até hoje está conosco. E hoje esse número já dobrou diversas e dezenas de vezes, onde nós estamos lá, o trabalho, 20 anos em São do Rei. Pessoas saradas, pessoas curadas, trabalhando pelo reino. Então eu penso que o sucesso da igreja, o sucesso pastoral, ele está em vidas, que é o projeto de Deus, é o que pulsa no coração de Deus, vidas para o reino. Amém. O senhor se sente capacitado para assumir a Convemig? Por quê? Olha, a palavra capacitação é uma palavra muito séria, porque, na verdade, Moriá, nós entendemos que o nosso Deus capacita quem Ele chama. Mas, além dessa capacidade que Deus nos dá, muitas vezes nós limitamos o que Deus pode nos usar porque nós não temos a nossa parte feita. Então, hoje, eu me sinto uma pessoa que estou preparado para ser capacitado por Deus. Outras situações que nós temos. Tem várias formações, várias pós-graduações, mas nada disso é importante para esse trabalho no sentido de que isso ser o trabalho. Mas eu entendo que todas essas coisas podem nos ajudar. Todas essas experiências, todas essas vivências, todos os períodos à frente de academias para aprender vão cooperar. Então, a palavra entender que eu estou capacitado, não entendo que eu estou preparado para ser capacitado pelo Senhor, preparado para aprender mais e mais do Senhor. Amém. Numa possível gestão do senhor, o senhor dará continuidade aos trabalhos já feitos até aqui? Sim, sem dúvida nenhuma. Primeiro porque se eu fizesse isso, eu traria contra tudo aquilo que eu mesmo participo. Porque essa diretoria, eu já estou nela praticamente 6 anos, 5 anos e pouco, porque ficou 1 ano, e eu fui convidado para estar nela.
Então, assim, se eu falar que eu vou mudar, que tem que mudar tudo, significa que eu era um hipócrita estando ali dentro. Não, tem sido feito projetos lindos, projetos maravilhosos, a convenção cresceu, Minas Gerais está crescendo com as nossas igrejas, nós estamos adequando situações, como eu digo, o que eu penso é verdadeiramente que nós podemos cooperação, melhorar um pouquinho aqui, melhorar um pouquinho ali, talvez rever algumas situações, mas nunca desfazer. Aquela pessoa que desfaz o que foi feito é porque ele não entende da história. E eu não consigo colocar um segundo andar se eu não tenho um alicerce. Né? Então, e se eu jogar fora o alicerce, é muito capaz de eu destruir toda a construção. Amém. Qual a sua opinião sobre pastores em tempo integral e pastores que exercem duas funções? Eu penso que isso é uma bênção. Eu quero falar de tempo integral. O pastor de tempo integral, ele tem condições de poder cuidar da obra, cuidar daquilo que é do Senhor, e isso é bênção. É bênção. Eu digo cuidar, não que o outro não tenha, mas esse tem mais tempo para se preparar, para fazer visitas e tal. Mas eu também entendo que existe uma realidade que nós precisamos de enfrentar, ao ponto que um dia desses eu conversando com um pastor da nossa obra, e ele me disse que ele estava frustrado, estava muito triste há alguns anos atrás. Eu falei, por quê? Ele disse, porque eu estava aqui na obra e eu comecei achando que, como a igreja não estava crescendo ainda, eu estava achando que o insucesso seria meu, e que eu não poderia trabalhar, e que se eu trabalhar é como se eu estivesse traindo a Deus, é como se eu estivesse fazendo um negócio errado. E houve paz no coração dele em trabalhar secularmente. O que aconteceu? A igreja cresceu. O que aconteceu? Hoje esse irmão está feliz. Ah, mas então quer dizer que só quem trabalha fora está feliz? Não. Estou dizendo que há momentos em que, na história de todos os nossos obreiros, desde o missionário Manuel de Melo, todo mundo quando começou, em algum momento, houve um momento em que a pessoa precisou de trabalhar. O nosso objetivo, e eu falo trabalhar secularmente, o nosso objetivo é que nós tenhamos pastores realmente 100% integral pela obra no futuro, se o Senhor nos conceder isso. Mas nós também não podemos ter aquela situação, meu amigo Moriá, em que o pastor ele acaba no sentido de dividindo com a igreja. E aí a igreja não cresce e ele não cresce. Então, eu penso que isso é uma bênção, ser integral, e também é uma bênção trabalhar. Desde a necessidade aconteça. Né? A Bíblia mesmo nos diz que se a gente não cuidar dos nossos, a gente perdeu o rumo do que nós estamos fazendo. Então, tem muitos irmãos capacitados. Mas ao seu tempo eu acredito que vai chegar um dia onde nós vamos poder ter muitos irmãos, muitos pastores, 100% por conta da obra. Amém. E a última pergunta agora, o senhor acha que dirigir uma igreja local é a mesma coisa que dirigir uma convenção estadual? Olha, querido, impossível pensar desta maneira. Uma congregação local é uma situação pelo qual você conhece os seus membros que estão ali, você individualmente, você vive com eles, você sabe a cultura, você sabe o que cada um praticamente já até pensa. A convenção são vários pastores em vários locais diferentes, com culturas diferentes, até pronúncia de palavras diferentes, que demandam de um cuidado. Uma, você está cuidando daquelas ovelhas, daquelas pessoas. Outra, você está cuidando com pastores, lidando com obreiros, que merecem um cuidado, que merecem uma atenção diferenciada. Então, é realmente algo bem diferente. Eu acredito que agrega, sim, você como pastor de sua igreja e você transferir isso para a convenção, mas desde que entendendo que são situações bem diferentes, que merecem um cuidado muito maior. Agora, olhando na câmera, o senhor deixa uma mensagem para todos os leitores e aqueles irmãos que são obreiros da nossa obra e que possivelmente no ano que vem ele vai estar tendo que escolher, né, de uma forma ou de outra, para que dê prosseguimento, que a obra venha crescer, que é o mais importante. Amém. Por favor. Meus queridos irmãos, amigos, missionárias, eu falo com vocês. Deus já tem no seu coração quem estará lá. Coloquei o meu nome à disposição, coloquei a minha vida, entendendo o eis-me aqui do Senhor. Se esses projetos que tem no meu coração cair no coração de vocês, eu peço a você, nos ajude, vote em mim, pastor Alexandre Cris, mais conhecido como Pastor Cris.
E, gente, isso é um momento em que eu digo para vocês que Deus, mais uma vez, Ele está no controle. Se o Senhor escolher o outro irmão, amém, quero deixar registrado, continuarei vindo em todas as convenções, mesmo de quando era na época do pastor Edilson, nunca perdi uma convenção, estarei apoiando, estarei junto. Mas se vocês entendem, muitas pessoas conhecem meu trabalho, conhecem como eu sou, onde eu estou na obra do Senhor, então, por favor, me deem esse apoio. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Cris. Que Deus faça a vontade dele na nossa convenção. Amém. E que seja o melhor. E que, se o senhor tiver a oportunidade de chegar lá, faça tudo o que Deus colocou no seu coração, que eu tenho certeza que vai crescer muito a obra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Conta com a gente em nome de Jesus. Amém. Glória Amém? a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém. E você continua ligadinho, que você vai continuar vendo entrevistas legais como essa. Fica com Deus, curte e compartilha. Paz do Senhor Jesus.